dia. Bom dia, Alex. Luana, bom dia. Então vamos pro nosso 8º dia hoje, né? Tá certinho aí, né? Amém. Que Deus continue abençoando todos nós. Hoje é o nosso 8º dia e fala sobre a identidade é a chave de acesso. É uma mensagem poderosa, né? A identidade é a chave de acesso. Porque se perguntassem assim pra mim, qual a sua identidade? A gente tem identidade que vai ter lá, né? Os nossos dados, nosso CPF, informações da nossa filiação, né? De quem somos. Mas é a chave de acesso pra quê? E qual é a nossa real identidade? Então, hoje a nossa reflexão, ela está em Tiago, no capítulo 1, versículo 23 e 24. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então aqui hoje a autora ela vai fazendo a reflexão, né? Como diz a passagem bíblica que iniciou esta reflexão, você vai virar as costas e seguir esquecendo quem é, fazendo escolhas erradas, estando com pessoas e em lugares errados, sabotando sua vida que era para ser abundante, pois uma vida medíocre e cheia de altos e baixos é o que alcança uma pessoa sem muito valor, que não acredita ser capaz de realizar grandes feitos e que não se sente merecedora de viver coisas boas e ser feliz. Aí ela vem dando esse exemplo na passagem hoje, né, sobre que a real identidade é a chave de acesso. Que o povo judeu, quando eles saíram do Egito, conduzidos por Moisés, eles tinham a identidade do povo escolhido, o povo para viver na terra prometida, que emanava leite e mel. Mas eles estavam com a mentalidade de escravos. Eles não estavam com a mentalidade de povo escolhido. E por isso o processo deles duraram 40 anos. Eles se sabotaram de várias maneiras. Foram rebeldes ao desobedecer a direção de Deus por intermédio de Moisés. Foram idólatras, insatisfeitos, murmurentos, sempre ingratos e não reconhecendo a provisão diária dada por Deus durante o tempo que estavam no caminho à terra prometida. Eles estavam em uma direção, mas sempre que aconteciam algo, eles duvidavam, eles murmuravam e questionavam Moisés, que por que tinham tirado eles daquela vida do Egito de escravo para morrerem no deserto, para passarem sede, fome. Quando Moisés foi para o monte, que ficou lá, pegando as instruções de Deus durante os 40 dias, e Moisés desce, ele encontra seu povo quem? Fazendo imagens para adorar, porque eles precisavam de uma direção. E sem Moisés ali, que traria para eles os mandamentos de Deus, eles já começaram a achar que Moisés não voltaria e foram buscar outros deuses para adorar. Então, a nossa identidade está muito adulterada, porque não sabemos quem nós realmente somos.
E quando não sabemos quem realmente somos, por quê? Eu acredito que muitas vezes em relação a essa identidade de intimidade com Deus, de saber que nós somos o que a palavra dele diz que nós somos. E como a autora já falou aqui, né, nos outros dias do devocional, muitas coisas da nossa identidade, elas foram adulteradas devido às coisas que nos aconteceram, né, na nossa jornada, que vem lá desde a infância, pelos acontecimentos que aconteceram, pelas palavras que ouvimos, pelas situações de invalidação que conscientemente ou inconsciente, né, de outras pessoas fizeram conosco. E ela diz, né, Deus, o povo escolhido por Deus estava com a sua identidade completamente adulterada. As experiências que aquele povo viveu durante todo o tempo em que foi escravizado no Egito roubaram deles a consciência de quem de fato era. A mentalidade de uma raça eleita foi transformada em uma mentalidade de escravo. E como escravos, eles não sabiam ser livres, não sabiam ser prósperos e não podiam ser herdeiros de maravilhas. Então, por emocionalmente não terem clareza de quem eram, da sua real identidade de povo de Deus, eles deram o jeito de sabotar o plano dele para sua vida. E por isso não acessaram as promessas, não usufruíram totalmente dela prometida. Aí ela pergunta, entendeu como funciona? Ela diz, né, que pode encontrar com você e te fazer afirmações, validações poderosas de que você é escolhida, de que você é amada, de que você é excelente, de que você é cheirosa, uma excelente comunicadora, sei lá, de tecer de elogios que são importantes para você. E que isso pode surgir um efeito na sua vida, porque você vai ficar feliz, você vai se sentir valorizada naquele momento. Mas como não é aquilo que você tem cravado dentro de si como real identidade, aquilo logo vai passar. E a gente virá em relação às atitudes sabotadoras que nós temos. Um exemplo, a alimentação, a atividade física. Por que será que às vezes a gente tanto se sabota e não consegue às vezes aquela dificuldade, né? Algumas pessoas de manter aquilo como um estilo de vida, como parte da rotina. Muitas vezes porque na nossa consciência, na nossa identidade, nós não somos aquela pessoa. Então a gente tem dificuldade de manter. Exemplos quando a gente olha e fala assim, nossa, eu acho aquela pessoa tão elegante, certo? Tão calma, se comunica tão bem, tão serena, tão paciente. Queria tanto ser assim. Nossa, olha como ela é estilosa, como ela é elegante, ela tá sempre. E por que não? Porque a gente, sabe assim, eu acho bonito nos outros, mas não combina comigo. Quem já falou isso? Então, são questões da nossa identidade. Por que não combina? Porque não pode. Às vezes a gente tem mania de achar que para os outros seria mais fácil, né? Que o dia da outra pessoa não tem 24 horas, como o nosso tem. Que para ela vai conseguir se organizar. E aí, exemplo, quando a gente olha as pessoas mesmo que tem uma rotina de treino, a grande maioria delas levantam às 5 da manhã para treinar. Ou para adiantar outras atividades do dia. Se olhar a academia, se surpreenda, vai lá fazer um teste. Nesse horário de 5 às 7 da manhã, é dos horários que estão mais cheios. Que se fosse falta de tempo, desculpa, né? Quando você vai olhar assim, o horário que a gente fala de treino de herdeiro é o quê? A partir de 9 horas da manhã, né? As pessoas querem acordar após as 8, tomar café, vão sair de lá e almoçar. Isso é a raridade, isso é a exceção. A maioria vai estar lá o quê? No horário de 5 da manhã até as 7. Depois você vai pegar o movimento do horário de 7 ali até as 9, que são as pessoas ainda que trabalharam o dia inteiro e depois foram para lá. E às vezes quando a gente vê aquela pessoa durante na rua, com o resultado, a gente, né, para distorcer a nossa real identidade, enche de desculpas, mas que pro outro é fácil,
que não, se fossem as obrigações que eu tenho, depois trabalho o dia todo. E se a gente for lá analisar, a maioria, né? Esse é o caso da maioria que tá lá cumprindo, fazendo aquilo porque eles se identificam. A maioria que vai às 5 da manhã. Às vezes é aquela desculpa da gente. Misericórdia, acordar às 5 horas da manhã pra ir treinar. Esse povo é doido nesse frio, chovendo. Pensa, ou então no calor que você aproveitou e dormiu até mais tarde. Então o que falta sobre isso? O que esconde, exemplo nesse caso, na nossa identidade? A procrastinação, a preguiça, a falta de constância, a falta de disciplina, que estão adulterados no nosso real valor de identidade, na nossa identidade. Só que a gente esconde sobre isso porque está adulterado a nossa visão. Sabe aquelas escamas que vai embaçando a visão? Aquelas lentes que em vez de trazer claridade, elas embaçam tudo e a gente distorce para ver e reconhecer, pelo menos, não, eu tô sem foco, eu só tô sem constância, eu não tô priorizando as coisas certas, porque eu preciso do meu corpo para viver, é o único lugar que eu tenho, eu não tô tendo disciplina, porque, gente, acordar, quando nós estamos aqui, né, para 5h30 da manhã dessa live, é difícil. Pensa, igual hoje tá um frio, muitas vezes você vai levantar, vai deixar o marido na cama, sua cama quentinha, e trocar de roupa depois ir para uma academia. Não é fácil, certo? Por isso, alguns resultados, eles exigem esforço. Mas já observaram que sempre depois que a gente faz, a gente nunca arrepende? Eu não consigo me lembrar de um dia, de uma experiência que eu treinei e arrependi de ter treinado. De um dia que eu segui dieta, alimentação saudável que eu queria e me arrependi. Pelo contrário, a sensação de satisfação quando consegue é algo maravilhoso. É uma alegria, é uma energia da gente ter conseguido, sabe? Pensa assim, hoje vencemos a cama. Estamos aqui tendo um momento de busca de conhecimento, de intimidade, né? A gente vem para esse devocional que promete 40 dias para você ir além em todas as áreas da sua vida. E quando a gente vem para esse devocional, a gente encontra o quê? Um momento de cura, de consciência, de identidade interior para conectar no Pai, para tirar essas escamas, a vista embaçada do que nos impede de ter esse real acesso, essa intimidade, de conectarmos com a nossa essência do Criador, com o plano original dele, né? Esses dias anteriores, a autora trouxe sobre a planta, né? Um memorial descritivo de uma construção. E que nós somos a construção de Deus. Ele já tem esse projeto, ele nos formou ali na planta. Ele teceu e escolheu tudo sobre nós. Só que nós temos o livre arbítrio de querer seguir esse plano original. E aí vem a pergunta, né? Quantas vezes a gente tem orado, jejuado, buscado essa intimidade, que pode ser a criatura falar para o seu Criador porque veio, mas perguntar para Deus para que eu vim, o que deve ser cumprido através de mim, qual o meu propósito, eis-me aqui disponível, me capacita, me resgata, me cura, me faz entender o meu processo, me faz esvaziar daquilo que tudo que não provém de ti, que tem me desconectado da real identidade, do propósito, da minha missão. Para que tu me queres, né? Lembro, não sei se eu já falei isso aqui, de um dia, né? Aconteceu uma situação e aí veio um técnico para dar manutenção em um dos nossos equipamentos que não tinha 90 dias que a gente comprou. E aquilo gera uma chateação, principalmente pelo atendimento e tal da loja. Nós teremos direito a uma nova. Mas depois, né, quando a gente vai entendendo, Deus tem as formas, né, de fazer e conectar as pessoas a nós. E aí chegou essa pessoa, um técnico de fora, e conversando. E assim, né, Deus é sempre o caminho, a resposta. E aí ele sempre falando de Deus, fui contar algumas coisas, conversamos. Ele falou assim, irmã Tatiane, pra que você tem aquela airfryer que tá ali na mesa? Eu disse assim, pra usar? Ele, então,
Deus também quer te usar, irmã. Ele falando comigo em relação assim, né? Ao batismo, sobre a minha voz. E eu tô aqui hoje, assim, saber a minha real identidade, o meu propósito, eu não tenho certeza. Mas todo mundo falava assim em relação à minha voz, de gostar de escutar minhas reflexões, de conversar comigo. Então, como isso devocional, assim, né? Foi uma chave de acesso interior muito grande, então eu vou fazer as lives com devocional. É se posicionando em uma direção em relação àquilo que foi entregue, né? Então, ela explica a sua identidade, suas crenças sobre si mesmo, que o aproximam ou afastam dos projetos e das promessas de Deus para sua vida. Quantas pessoas nos perguntam quando podem encontrar seu propósito? Nós sempre respondemos que elas nunca encontraram o seu propósito, mas às medidas que elas descobrirem quem de fato elas são, seu propósito aparecerá. Propósito diz respeito à missão, e cada um de nós foi planejado por Deus, com todas as características e dons para cumprir uma missão específica. Porém, preciso ser capaz de me despir das mentiras que as experiências ruins que vivi imprimiram sobre mim, sobre meu valor, para reconhecer o que de fato carrego e quem de verdade sou, para que eu então possa cumprir a minha missão. Olha isso. Que o nosso propósito aparecerá quando a gente se posicionar com a nossa identidade de filho amado, de filho escolhido, de filho eleito, herdeiros das promessas de Deus. Só que essa dificuldade existe o quê? Pelas coisas que aconteceram e feriram essa nossa identidade. Isso atrapalha o nosso propósito de viver. E como ela deu o exemplo de quando ela foi esquecida na escola, quando ela se sentiu sem valor, desvalorizada, abandonada. E pensa assim, né? Esse acontecimento lá na escola, lá na infância, carregar a vida toda com aquele sentimento que às vezes nem sabia de qual era, e veria os nossos comportamentos, as nossas atitudes que poderemos acessar. A gente volta lá nas bagagens, né? Quantos pesos a gente tem carregado, colocado na mochila, poderiam ter ficado lá atrás, ressignificado, entendido que aquilo não é o que nós somos, que foi um acontecimento isolado. Sabe, vem aqui uma pessoa, acontece uma situação e aquilo durou lá 1 minuto, alguns segundos, ou 30 minutos. Esse dia tem 24 horas e você carrega aquele acontecimento pelas 24 horas, aí depois no próximo dia, na próxima semana, no próximo ano, e aquilo foi ali, ó. E a gente faz assim, carrega. E aí essas histórias, esses pesos que a gente vai carregando, a gente fica criando isso justificativas. Ah, mas você não sabe o que me aconteceu, o que me falaram. E não que eu esteja falando que não é legítimo, que é válido. É válido. Sua dor, a sua história, isso é válido. Só não é válido isso te tirar de acessar coisas maiores, de viver a sua identidade. Pensa pra você ver um acontecimento, se ele tá ligado com uma pessoa. E essa pessoa, devido a esse acontecimento, teve uma atitude em ti que te feriu. Você vai permitir que essa pessoa carregar ela junto com você e que ela continue te ferindo a vida toda? Não é justo, já basta o que ela fez ali, que não é necessário que você leve aquilo para a vida toda e dá essa autorização que aquela atitude, aquele comportamento da ferida daquela pessoa adultere tudo para você, tudo que ainda Deus tem para ti. Então, só quando de modo intencional decidimos viver um processo de resgate da nossa identidade dada por Deus e que a vida nos roubou, podemos descobrir quem somos originalmente, nos amar, nos perdoar e aí sim obedecer a Deus,
amando sobre todas as coisas e amando ao meu próximo. Só podemos dar o que temos. Aí vem sobre o primeiro mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, amar como a nós mesmos. E como eu vou também amar o meu próximo se eu tenho dificuldade de me amar, de me valorizar, de ter o meu amor próprio? Porque a gente só consegue dar aquilo que tem. Então, quando eu tenho dificuldade de me amar, de me cuidar, que eu estou esperando ali, né, a valorização do outro para saber o meu valor, o reconhecimento do outro, a validação do outro, como eu também vou poder transbordar, né? Tem aquele ator que diz, né, a máxima: primeiro eu tenho que me amar para amar o outro, porque não é responsabilidade do outro me fazer feliz. Porque pensa, se é a responsabilidade do outro me fazer feliz, aí o outro tem que me fazer feliz para depois eu fazer ele feliz, a conta vai fechar? Pensa pra você ver. Meu companheiro tem que me fazer feliz, porque ele me fazendo feliz, eu vou fazê-lo. Mas como vai fechar a conta? Se sempre o outro tem que fazer, não, primeiro a cura acontece em nós. A gente tem que buscar essa identidade, essa conexão com Deus. E o nosso real valor, saber disso. Em relação a saber o nosso valor, o nosso amor próprio, já vai em relação aos limites do que nós estamos dispostos a não a aceitar. E aí quando você encontra um outro, está em ambiente com outras pessoas que se amam, que sabem do seu valor, que têm seus princípios, seus inegociáveis, vai acontecer o transbordo, porque você já é um copo cheio, junto com o outro copo cheio, a gente vai ter o quê? O transbordo, sem peso, de ter que fazer o outro feliz, de superar as expectativas que o outro tem. Porque quando a gente vive com essa autorresponsabilidade do nosso compromisso, a gente está cobrando de si mesmo, em vez de querer cobrar que o outro nos salve. A gente está entendendo com a nossa responsabilidade, que é a responsabilidade nossa, do nosso momento de acessar a nossa real identidade, da gente se salvar. E entender que o nosso relacionamento com o outro, a gente só vai transbordar daquilo que a gente está cheio. Entende? Não querendo só um copo vazio, que o outro vai encher oferecendo com o que ele tem. E se a gente tá um copo vazio querendo encher ele, a gente vai aceitando que derrame sobre nós o que as pessoas têm. Mas quando a gente já tá cheio de amor próprio, de autocuidado, de intimidade com Deus, dessa busca, dessa resiliência, a gente não aceita vir colocar no nosso copinho qualquer coisa. Sabe assim, quando você tá ali com café, aí às vezes alguém, vamos colocar leite, mas você não gosta de café com leite, você gosta do café separado do leite, você não vai aceitar o leite? Porque você já tem o seu copo que você quer, na medida que quer. Eu tô com o meu copo ali com água, e alguém quer vir ali e colocar, vamos ver o quê? O café no meu copo. Não, vai ficar ralo. Você tá com o seu copo aí de Coca-Cola, e ela já tá geladinha, aí vem e quer te oferecer gelo. Porque tem espaço, aí senão o gelo vai derreter e vai ficar aguado. Eu quero só a Coca. Eu quero a Coca bem gelada, mas não quero que venha colocar o gelo aqui, entendeu? O suco natural de laranja, que a gente vai lá e pede o suco natural de laranja. Aí depois eles vão lá, se pedir o natural, e enche o copo de gelo. E aí aquele gelo lá é só para dar uma falsa aparência de que o copo tá cheio. Mas aí quando você tira o gelo, metade do copo que veio com suco, e você querer o suco, que a laranja já tivesse geladinha. Não é? Quantas vezes você vai lá e pede, paga ali, cai no copo de suco, e aí depois que você queria ele natural, eles adicionaram açúcar,
encher o copo de gelo e ver metade do que você pediu do suco de laranja que você queria. Então, há analogias para poder entender sobre a relação da importância da gente encher o nosso copo, de encher a nós mesmos com o que nós queremos, do que é importante, não do que os outros querem colocar lá abaixo, do que querem nos oferecer. Lembra lá do não, o que você quer? Lembrando que é lógico que vai ter situações do convívio, de relacionamentos, que a opinião do outro importa, que nós vamos fazer as escolhas juntas, né, dentro de um relacionamento. Mas nós estamos falando sobre nós, sobre a nossa identidade. Até essa identidade ela está bem fortalecida, bem definida, até para você saber selecionar quem são as pessoas que você vai aceitar. Então, encontrar esse propósito, ela vem aqui para buscar esse alinhamento com Deus, buscar o reconhecimento e o arrependimento de quem nós viemos sendo, dos nossos pecados, para nos tornarmos imitadores de Cristo e a cara do homem e da mulher que Deus planejou quando nascemos. Só que esse processo da nossa identidade, a gente precisa despir do orgulho, das nossas desculpas, das nossas mentiras. A gente precisa passar por esse processo de consciência. A gente precisa despir dos nossos pecados que estão escondidos, das nossas justificativas em relação ao meu corpo, né? Eu falo sempre do processo assim mais que eu tô vivendo. Gente, o sobrepeso, isso foi muito forte pra mim. Porque o sobrepeso, ele vem relacionado ao quê? A procrastinação, a preguiça e a um pecado capital que é a gula. Sabe, sem gula existiria sobrepeso? Então, assim, eu tava nesse processo fazendo devocional e pedindo a Deus para me mostrar as atitudes, né? Os pecados. Deve ser aquele entendimento, né? De seus pecados, as nossas atitudes abrem as portas espirituais. Quais eram as portas espirituais que eu tava tirando a minha vida da mão de Deus? E que Ele me mostrasse. E aí eu comecei a pôr jejum e oração com uma nutricionista e ela trouxe, gente, a gula é pecado. Então, o que é em mim, na minha identidade, que tá ferida, que me traz essa ansiedade, ou por comer emocionalmente, essa falta de autocontrole, por saber que tudo posso, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica, que eu sou a imagem e semelhança de Deus, que eu tô me deformando, que eu estou estragando a criação de Deus. Porque pensa assim, isso vai distorcendo a nossa imagem de nós mesmos, o nosso alto valor, o nosso amor próprio, a nossa confiança. Porque a gente vai distorcendo a nossa imagem. A gente vai vendo aqui, essa galeria aqui, aquilo que incomoda e quer nos esconder. Pensa, nós somos obra-prima de Deus e a gente vem estragar a obra-prima dele, as nossas feridas, e queremos esconder o que ele fez para mostrar para o mundo. Então a gente tem que assumir a nossa real identidade. E para isso é preciso de consciência. É preciso de verdade, é preciso a gente se despir das nossas desculpas, das nossas mentiras, dos nossos orgulhos, dos nossos pecados. Encarar com realidade. Então, todos os dias nós temos um exercício. E isso eu dou um exemplo assim, né, gente, do físico. Mas vem para tudo, vem para os nossos relacionamentos, vem para o nosso trabalho. Quais as atitudes que eu tenho tido, que eu tenho justificado pelas ações do outro, pelo meio que eu me encontro, pelo que me aconteceu. E a vida é nossa, autorresponsabilidade. Cada um tem sua vida, assume as consequências, assume essa chave de acesso para a sua identidade. Não coloque sobre a sua vida os outros como protagonista, porque é válido, é legítimo as suas dores, é válido, é legítimo a sua história.
Só que nessa história você tem que ser o protagonista. Nessa história você tem que vencer. Nessa história é você que decide as chaves de acesso. Nessa história é você que decide o que você vai nutrir, o que você vai alimentar. No seu corpo, na sua alma e na sua mente. É muito mais bonito, né? Eu escuto minha mãe sempre falar, se eu fosse levar isso do que aconteceu, do que seria. E aí, quantas pessoas que quando a gente para ver a história de vida deles, fala assim, meu Deus, essa pessoa poderia estar sendo aí, né? Um morador de rua, drogado, abandonado, um alcoólatra. E ele venceu, porque ele decidiu buscar essa chave de acesso na identidade do que Deus, que me formou, que decidiu, que me deu a vida, Ele tem para mim. Quem eu sou para Deus? Se apega a isso, não no que o mundo tem e diz a seu respeito. Então, nesse processo de trazendo a consciência, que se Deus tem um plano original e um projeto para ser realizado na Terra, que glorifica o nome dele e que precisa ser realizado por você, só existe uma maneira de cumprir esse propósito. E fazer o caminho de volta. É reconhecer tudo que existe na sua vida e que não parece com Cristo. Tudo que rouba você dos planos de Deus para sua vida. É se livrar das mentiras em quem acreditou a seu respeito. E se aprofundar no relacionamento com Deus, para que à medida que elimine as disfunções em seus comportamentos, seja cheio da verdade dele, ao seu respeito, e cheio do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, entendendo que está nas suas mãos viver essa jornada, de se conectar com a sua identidade original, a autora faz o convite para que hoje, com muita verdade, coragem e humildade, escrever tudo que ainda existe em sua vida atualmente, que você já tem consciência que não agrada a Deus, que não combina com a pessoa que Ele fez para você ser, e depois desse reconhecimento, escrever as decisões, olha aí, é um processo de consciência e depois decisões que toma hoje para criar um estilo de vida de conexão com Deus. E ela vem aqui, ó. Se permitir, vamos usar como exemplo para ajudar na compreensão do que deve fazer agora. Ela já falou, né, naquele live anterior, no processo, eu compartilhei com vocês o livro, a live dela que ela disponibilizou no livro sobre o processo, sobre o que você decidiu mudar, quais são as rotinas de transformação que você vai viver, o que você vai incluir nesse dia. E aí ela vem aqui para você escrever uma carta. Escreve uma carta de confissão para Deus, reconhecendo tudo que existe em você que não se parece com Ele. Porque Ele nos mandou a ser seus imitadores, sua imagem e semelhança. E que não demonstra sua real identidade. Lembre-se que todas as vezes que trazemos luz ao que ainda precisa de mudança em nós, estamos reforçando a nossa consciência de que o primeiro passo para a transformação é quebrar nosso orgulho, de onde vem todos os problemas. E por que quebrar o orgulho? Porque o orgulho às vezes nos impede de ver as nossas falhas, os nossos erros. A gente tem que tirar aquela máscara, né? De pessoa maravilha, de mulher maravilha, de homem maravilha, de perfeito. Como que fez isso comigo? Como que isso aconteceu comigo? Porque eu sou isso, sou aquilo. Então a gente tem que tirar essa máscara. E lembrar que em toda situação, toda história, ela tem dois lados. É a mesma história. E porque às vezes a gente está, né, perante duas pessoas, é a mesma situação, a mesma história, e quando a gente escuta, conversa com outro, parece histórias tão diferentes. É porque cada um tem o seu espectro de visão, da sua dor, daquela importância, de como ele se sentiu em relação àquilo, sabe? Do eu. E aqui a gente fica naquele espectro, com a nossa visão, da nossa postura, do nosso lado. Deus sem entender às vezes o quanto, às vezes alguma atitude, uma fala nossa, ela pode ter magoado, pode ter ferido alguém.
E é sobre isso, sabe esses pesos que feriu sobre a sua identidade? Que às vezes aquele agente, né, causador, ele nem se dá conta mais, porque ele tá carregando lá as dores dele. Porque quem fala, gente, às vezes ele falou e foi palavras ao vento. Ele não tem aquela consciência, mas quem recebeu, lembra-se milimetricamente o tom da voz, a entonação, como que a pessoa está vestida, o lugar que foi, cada sílaba pronunciada. E a outra pessoa não tem consciência que aquilo feriu tanto. Então a gente precisa buscar dentro disso, quando a gente também usa o agente, o causador, essa visão distorcida que nós estamos tendo sobre nós mesmos. Sobre quantas mentiras que a gente tem contado sobre nós. Quantas justificativas a gente tem dado para nossa preguiça, para nossa procrastinação, para o nosso orgulho, para o nosso ego, para a nossa vaidade. E quantas vezes a gente quer buscar ainda a aprovação das outras pessoas que nós estamos certos. Sabe, acontecer alguma coisa e a gente vai lá e conta aquilo pro outro, mas já conta, você não acha que eu tô certa? Que não é assim mesmo, que você é um desaforo, que não sei o que, querendo a validação do outro, para não assumir também a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa prepotência. E o que isso eu vi como muito importante. Não adiantava nada contar essas mentiras, querer fantasiar, colorir isso, porque isso só me manteria no lugar que não levaria para realmente a identidade certa de Deus. Do que adianta, né? Viver de aparências e aquilo, o sentimento, a leveza, a beleza do momento, ela não ser real. Então, que a gente tem que buscar todos os dias, né? Essa consciência de entender o que hoje está me afastando dessa identidade. Então, finalizando, né? Quem não foi ainda, nós temos, eu mando aqui para vocês no grupo, o louvor indicado é Diz, da Gabriela Rocha, e nós temos a nossa oração dela, que indica que depois você, né, separar um tempo em sua primeira parte dessa jornada do dia para fazer uma oração pessoal. E nesse momento da oração pessoal, né, dentro dessa palavra, da identidade que é a chave de acesso, você abrir seu coração para Deus. Esse momento de conexão pessoal e íntima com Ele. E lembrando, né, eleve cada vez mais seu espírito, dobre os joelhos e converse com o Pai. Então, vamos finalizar com a nossa oração. Pai amado, Deus da minha vida, minha oração hoje é de gratidão, porque Tu me amastes primeiro. Eu te agradeço porque mesmo durante todo o tempo que eu caminhei sem Te conhecer e com comportamentos que não Te agradam, derramaste sobre mim Tua misericórdia e Teu amor. Pai, perdoa todo engano e cegueira em que eu vivia. Eu hoje abro meu coração e minha mente para receber o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, enche tudo que há em mim, trata todas as feridas e fala ao meu ouvido quem eu sou para Ti e tudo que existe em mim que precisa de transformação, para que eu possa Te agradar e cumprir Teu propósito para a minha vida. Não me deixes desistir e me sustenta durante o processo. Eu Te amo e Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que tenhamos um dia cheio da graça, da presença, da proteção divina de Deus e que Ele nos traga a consciência, né, sobre as mentiras que temos contado sobre nós mesmos e nos afastados do plano original, da identidade que Ele tem para nós. Amém. Em nome de Jesus.